Boa noite a todos que estão conosco mais uma vez nessa página Professores em Tempo de Pandemia. Hoje nós temos o prazer de receber a professora Janaína, a professora da Escola PEI, né, a Damastor de Carvalho, que eu estou trabalhando este ano lá, é um prazer muito grande estar ali. E hoje vamos estar conversando com ela. Esse projeto iniciou o ano passado em outra escola, né? Com o propósito de ouvir o professor, a fala do professor, o olhar do professor nesse momento de dificuldade, né? Porque, infelizmente, Janaína, muitos pais acreditam que nós estamos fazendo churrasco todo dia, estamos tomando banho de piscina, viajando, indo para fora do país, né? Não entende a pressão que nós, como professores, temos vivido, né? O tanto que nós temos trabalhado. E esse é um momento histórico, né? Eu estava conversando com a Janaína, já como não existe possibilidade de a gente escrever um livro, vamos deixar registrado aí a nossa fala, o nosso olhar nesse momento de grande dificuldade. É lógico que é um projeto da Escola da Bastou, onde ela estará fazendo o registro, né, da fala do professor, e estará aí gravada aí. Também quero deixar aqueles que estarão conosco aqui, se tiver alguma fala, alguma pergunta, pode fazer, pode complementar a nossa entrevistada hoje, e eu estarei colocando a sua fala, a sua pergunta aí. Janaína? Boa noite, né? Boa noite, Josafá. Boa noite a todos. Quero agradecer ao Josafá o convite, né? Que ele me fez e fez também estendeu aos professores para a gente ter essa conversa, esse bate-papo, né? Então, como ele falou, meu nome é professora, eu sou a Janaína, né? Professora Janaína. Eu sou bióloga por formação. Então, esse momento de pandemia para mim está sendo um momento de aprendizado em vários aspectos, né? Tanto pessoal quanto profissional, quanto em termos acadêmicos, né? E trabalho tanto na escola da Mastor de Carvalho já há 2 anos, e esse ano, como viropeia, eu fui para, né, eu sou coordenadora diária agora. E realmente o que o professor Josafá falou é verdade, né? Hoje mesmo eu estou aqui com a cara toda inchada, né? Com o rosto todo inchado, porque nós ficamos lá o dia inteiro, e eu com as máscaras PF2, aquilo aperta o rosto e Meu Deus. machuca. E aí a gente não está fazendo churrasco mesmo, não. A gente está trabalhando duro, né? Trabalhando pesado mesmo. Que legal, Janaína. Mas, infelizmente, é esse pensamento que muitos têm do professor, né? Infelizmente, o professor é muito marginalizado na nossa sociedade. Essa é a realidade, né? Um dos propósitos também que eu tinha, né, que eu ainda tenho, é que tivesse um professor historiador conosco aqui, conversando, né? Porque é muito importante o professor Seria historiador. Eu bacana. não, eu não consegui esse ainda, viu? Eu não consegui, fiz alguns convites, não consegui. O ano passado eu Tá tinha em tímido junho. ainda. Tá tímido ainda. Mas o propósito, o projeto é ter esse professor historiador para trazer o olhar dele, é um olhar diferente, né? Nesse Ah, momento sim, histórico, né? Então, com mas a primeira certeza. pergunta, Janaína, é a respeito dessa doença, né? Mais do que nunca, muito falada, né? Agora até a P1, né? Da Amazônia, né? Então, É. são tanta fala a respeito desse assunto que eu até estava brincando com a minha esposa que eu não preciso mais assistir jornal, né? Porque eu já sei o que vai falar, né? Eu já sei o que vai falar e, querendo ou não, nos assusta, né? Nos assusta Muito. realmente. Então a pergunta é para você, Janaína, essa doença ela te assusta? O quanto que ela te assusta? O que você tem feito para trabalhar esse medo? Porque os nossos alunos também têm passado essa situação, esse momento, né? De medo, estão assustados. Alguns não, alguns estão nem aí, estão nas baladas da noite. Mas É. no nosso caso, nossos alunos estão em casa mesmo, os pais estão com essas crianças em casa. Existe sim, né? Com certeza alguns perderam um parente próximo, então existe um certo medo aí na mente de nossas crianças, né? O que você tem feito aí para controlar esse medo, né? Eu sempre costumo falar para os meus entrevistados aqui que o medo é importante, né? A gente não pode também Até viver sem certo medo ponto, até até certo certo ponto. ponto. Assusta, né? Na verdade, desde o primeiro momento ela me assustou, né? Para mim sempre foi como bióloga, né? E como professora de ciências, desde o primeiro momento eu imaginei realmente que seria uma coisa muito séria, né? Quando você vê países construindo hospitais em
2 semanas, 10 dias, 2 meses, eu não lembro direito quanto tempo a China levou para construir, né, lá em Wuhan. Você pensa, realmente o negócio não é brincadeira, né? Então, e aí quando você vê que essa doença vem com aquela característica inicial de atingir os mais idosos, meus pais são idosos, né? Eu tenho meu pai e minha mãe vivos, graças a Deus, já vacinados com a primeira dose, né? Graças a Deus também. Mas eu fiquei muito assustada, porque quando tudo isso começou, eu achei que todo mundo ia morrer. Eu falei, não, nós vamos tudo morrer e é isso que vai É o acontecer. fim, é o fim. É o fim, né? E aí você tem aquela questão, porque a gente estava, né, nós estávamos trabalhando, né, a gente tinha começado o ano letivo, e de repente para tudo, vamos para casa. E então, você nunca viveu isso, nós nunca vivemos isso, e aí a gente assusta, né? E aquilo que você falou, o medo até certo ponto ele é bom, porque ele te faz reagir, mas chega um momento em que quando ele começa a te paralisar, é que não é legal, né? Porque você começa a ter, ele começa a se tornar físico, né? Então assim, né, como a gente está aqui abrindo o coração, eu sou uma pessoa muito ansiosa, e aí essa minha ansiedade, ela começou a se tornar física, né? Então eu comecei a ter insônia, a ter taquicardia, né, choro fácil. Então não é um negócio, eu tô legal, eu tô em casa, tô assistindo Netflix o dia inteiro. Não, foi um negócio muito difícil, né? Então, assustou muito, me assusta muito ainda. A gente aprendeu, acho que, a conviver com isso, né, de certa forma, não a aceitar. Eu acho inaceitável que as pessoas encarem 3.000 mortes diárias de uma forma natural, né? Mas a gente aprendeu a conviver com isso, né? O que eu comecei a fazer? Num primeiro momento eu paralisei, e aí eu quase fiquei maluca, realmente era aquilo tudo. E aí eu fui buscando coisas que pudessem me ajudar, né? Então eu comecei a meditar. Foi uma coisa que eu comecei a fazer e que me ajudou muito. Eu comecei a fazer exercícios físicos, porque essa era uma questão muito forte na insônia, né? Eu sou uma pessoa muito Uhum, ativa, eu tô sempre me mexendo, dá para perceber, né, que a verdade. mão não para. A atividade Então, física é importante. e aí, ao momento que você fica em casa, eu não gastava aquela energia também. Então, eu comecei a fazer atividade física dentro de casa, né? Baixei um aplicativo lá, treino para mulheres. Não é o ideal seria ter um personal, mas Uhum. eu comecei a fazer alguma coisa. É o que Então, tinha no foram momento, coisas. né? É o que tinha no momento, né? Então, eu comecei a tentar trabalhar isso, não deixar minha mente vazia, né? Tentar organizar horários, fazer as coisas direitinho para tentar sanar isso. Me ajudou, mas eu ainda estou assustada. Não passou. A gente está assustado até hoje. É verdade. E, na verdade, agora é que nós estamos assustados, né? Porque, olha, Mais pelo amor de ainda. Deus, né? E tem Então, eu esse estava tal, até. né? Pode Oi, falar, desculpa. pode É que falar. eu moro próximo a um hospital, né? Eu Meu moro aqui em Deus. São Caetano e eu moro próximo ao Hospital Maria Braida. E assim, aumentou muito o número de ambulâncias que passam. É o tempo todo. E é assustador, porque te dá uma angústia, sabe? Uma sensação tão ruim. E eu falo, gente, não é possível que as pessoas não estejam percebendo isso, sabe? Porque aumentou muito. Você vê que às vezes eu tô na cozinha, eu tô em casa, eu escuto, e de repente eu escuto de novo, e depois outra ambulância, é uma atrás da outra, uma atrás da Meu Deus. outra. É, Na verdade, tem essas pessoas, né, que vivem como se não tivesse pandemia, né? Você passa em locais que parece que não tem pandemia, né? Isso é. que é o pior, né? O negacionismo que tem dominado aí uma parte da nossa sociedade, infelizmente, né? É. Agora tem outra pergunta aqui, querida. É a questão do papel do professor nesse momento, nesse contexto de dúvida, nesse momento de medo, né? Os alunos querem estar na escola, pergunta todo dia, professor, quando que vai voltar? Querem estar presente. Existe essa lacuna muito grande aí na questão da educação, principalmente para os pobres, né?
Minha filha, por exemplo, eu não sou rico, mas ela estuda em escola particular, ela fica das 7h da manhã até 12h40 na frente do computador, estudando o tempo todo, sem esquecer os livros, os trabalhos, né? E na nossa questão são 3 aulas aí que nossas crianças têm e com muita dificuldade ainda, porque não tem um celular, não tem um meio, uma maneira de estar linkado ali com a facilidade, muitos não têm internet. Então, nossas crianças, nossos alunos, ele tem essa dúvida, né, do seu amanhã, tem esse medo, né? E qual o papel do professor, Janaína, que você poderia destacar aqui? Qual o papel do professor nesse momento de dúvida e medo dos nossos alunos? Eu acho que de esclarecimento, né? Eu acho que o professor ele não perde nunca essa missão, né, de levar um pouco de luz onde há escuridão. Então, eu acho que a gente precisa continuar dentro disso, de tudo que está acontecendo, mesmo que pouco, né? Então, a gente tem aí as nossas dificuldades, os alunos que não têm acesso, mas em todo momento a gente tentar realmente tranquilizar, né, de que nós temos aí uma luz no fim do túnel, né? Que nós temos aí a ciência trabalhando a favor, Temos com a vacina, né? vacinas, com medicamentos, né? Esses dias eu estava vendo uma reportagem na CNN, tem vários medicamentos em teste, né? Então que são antivirais e que, então acho que assim o conhecimento ele é esclarecedor. Então, se eu sei, por exemplo, né, e eu espero que os meus alunos aprendam isso agora, prestar mais atenção na aula de ciências, para entender o que é um vírus, né, como que ele se comporta, por que que eles mutam tanto. Então, pô, eu tenho um negócio que está sofrendo mutação, mas todos eles são assim, o coronavírus é diferente, né, o SARS-CoV, ele é diferente, como é que é? Então, acho que quando o professor ele continua com essa missão do esclarecimento, né? O professor de ciência, o professor de história, na história das pandemias, né? A gente já atravessou esse momento, né? O planeta já atravessou esse momento em outras épocas, né? Então, os alunos já passaram por ensino remoto, na época pelo rádio, né? Eles ficavam em casa e tinham as aulas pelo rádio, não podiam nem interagir com o professor. Então, acho que o professor, nesse momento, a gente precisa esclarecer, né? Precisa tentar tranquilizar, né? Que mais cedo ou mais tarde vai passar, né? A ciência está trabalhando para isso, né? Com vacina, com medicação, com distanciamento social, com uso de máscara. E acho que eles buscam nisso, né? O professor. Para eles, o professor é uma fonte segura de informação. Ele realmente ele não acredita. Quando ele fala com o professor, ele sabe que o professor vai sempre tratar com a verdade. O professor não vai mentir Iludir, para né? ele. Não vai. E é muito bacana. No passado, nas poucas aulas que eu tive com eles pelo Meet, tinha aquela saudade, né, deles, de a gente se ver, tudo, né? E eles vinham realmente com todas essas dúvidas, era um momento de esclarecimento. Mas, professor, eu ouvi falar isso, professor, eu ouvi falar aquilo. Então, eles têm no professor essa fonte, né, essa confiança, né, esse direcionamento. Então, eu acho que esse é o nosso papel. Nosso papel ainda é de esclarecer, de acalmar, né, de tranquilizar, de direcionar também, né? A gente vai falar aí depois um pouquinho, acho que das fontes de informação seguras, né? Uhum. Então, esse é o nosso papel, realmente. Outra pergunta, Janaína, que não pode esquecer nunca, né? E também é bem atual, é a questão das pessoas, do ser humano, né? Nós temos aí vivido situações bem delicadas, onde, por exemplo, eu estava assistindo o repórter, o rapaz estava roubando cilindro de oxigênio lá da Amazônia para vender, o cara estava ganhando dinheiro, né? Outros que comprou aparelho para UTI e milhões e milhões foram gastos, né? Então, eu penso, do meu ponto de vista, que esse momento de pandemia tem sido um momento que as pessoas que são ruins, são mal,
teria mostrado mais ainda a sua maldade. E as pessoas que têm o lado bom, que gostam de ajudar, né, ela tem se destacado aí, né? Tem pessoas que têm ajudado, os médicos são eles, os enfermeiros, sem férias, sem descanso, estão aí trabalhando de noite para manter as pessoas vivas, né? Eu posso falar muito bem isso, que já tive algumas pessoas internadas, infelizmente, outras faleceram. Tem minha tia, que está agora, né, entubada, provavelmente hoje vai tirar os tubos dela, né? E os médicos são assim, a gente manda uma mensagem para o celular, eles passam para o paciente, tem toda aquela humanização, né? Tem se destacado. Agora, o que esse momento, na sua visão, essa é a minha visão, na sua visão, o que esse momento vai deixar de bom para o futuro? Será que alguma coisa boa vai restar para o futuro, Janaína? Olha, Josafá, nós temos que ser melhores, sabe? No final do ano passado, eu até coloquei no meu Facebook aquela imagem muito triste do Papa sozinho. Eu não sou católica, né? Não é a questão é essa, mas assim, aquela imagem dele sozinho na Praça de São Pedro, né? Num domingo de Páscoa, chuvoso, uma sexta-feira santa, não me recordo. E aquele olhar de súplica de quem espera um milagre, né? E aquilo me tocou muito, porque eu falei, gente, nós temos que ser melhores, sabe? E aí você vê isso, essas coisas acontecendo, né? Você vê que o caos ele traz à tona a parte ruim e a parte boa, né? Realmente, aqueles que são bons continuam fazendo bondade, continuam tirando do prato para dar para o outro, né? E aqueles que infelizmente possuem uma má índole continuam se aproveitando da situação. Mas eu acho que o que tem que ficar é isso. Eu acho que nós temos que realmente nós temos que ser melhores, nós precisamos tratar os outros melhores, a gente precisa tratar o meio ambiente melhor. Essa pandemia nada mais é do que o fruto dessa escassez de recursos naturais, sabe? A gente precisa começar a pensar no que a gente consome, né? O consumismo exagerado é o que faz com que a gente vá lá na natureza cavucar e tirar e buscar e começar a esbarrar nesse monte de vírus. Vai ser a primeira pandemia que a gente vai estar vivendo nesse século, mas se a gente não mudar esse pensamento, não vai ser a última. E podem vir outras muito piores. Então a gente precisa aprender, a gente tem que ser melhor, a gente tem que repensar qual é o meu papel como ser humano em meio a tudo isso. Né? É que eu falei, não pode ser normal você ver 3.000, 4.000 pessoas morrendo por dia e achar isso normal e ignorar, não está acontecendo, não está acontecendo. E qual que é o meu papel nisso? Né? O que eu posso fazer? Posso ajudar? E realmente os médicos, eu vejo imagens que surpreendem. E hoje que eu fiquei o dia inteiro com a tal da máscara PFF2, eu percebi o quanto é complicado, porque o negócio é dolorido, é machucado. E mesmo entre eles, infelizmente, você vê que tem médicos que são negacionistas, que estão receitando medicamentos que já foram rejeitados pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, o ser humano é um negócio complicado, né? Então, mas É eu prefiro. entendível. É incompreensível, né? Não dá para entender um negócio assim, não dá para entender. Mas eu acho que o que fica é isso. Nós precisamos, nós temos que ser melhor conosco, nós temos que ser melhor com qualquer espécie de vida que exista, né? Nós temos que começar a repensar o que a gente veste, o que a gente come, o que a gente compra, né? Essa coisa de eu preciso comprar porque o outro tem. A gente precisa repensar tudo isso, sabe? Para que a gente não tenha que extrair da natureza mais do que a gente pode, né? Porque o planeta está no limite, já passou, na verdade. Não tem mais recursos naturais para continuar mantendo o grande sonho americano de vida, né? Que é uma casa grande com um jardim gigantesco e 3 pessoas morando lá dentro, né? E muito Então, eletrodoméstico, né? exatamente, né? A casa inteira é elétrica. Você entra, o negócio já. Então, eu acho que é isso que tem que ficar para um futuro, né? Desse momento. Esse olhar diferenciado, né?
Agora, uma pergunta que eu tenho para fazer para você, é bem interessante, né? Porque se nós, como professor, se não tivermos cuidado, a gente não tem lazer, a gente não se diverte, né? Eu, por exemplo, nesse momento de afastamento, eu aprendi a mexer com madeira, fiz mesa, fiz um monte de coisa, né, de madeira. Adorei mexer com madeira, né? Outra coisa que eu gostei muito de fazer, pão, alimento. Nossa, gostei demais de mexer com alimento. Comprei até um balcão para minha cozinha, coloquei lá, né? Eu mexo, uma maravilha, né? Ontem mesmo estava fazendo, amei fazer, né? Então a pergunta é: o que você tem feito para relaxar? Eu tenho cozinhado, faz algumas coisas de madeira, né? Para se distrair. Que tipo de entretenimento que você já tinha ou você descobriu que você tem feito aí para se distrair? O que você tem feito aí, Janaína? Olha, então, eu comecei a plantar. Ah, legal. Ó, deixa eu te Ó, cortar um pouquinho. E eu também comecei agora, no final, agora, acho que foi comecinho de março, né? Foi começo de março. Eu fui lá na casa do meu cunhado, tá várias plantas lá, e eu também já comecei a plantar também, Janaína. Coisa legal, né? é muito bacana, então, porque assim, eu nunca fui muito íntima das plantas, né? Por ser É, bióloga, apesar de ser bióloga, botânica é, nunca foi assim né, uma forte. coisa que eu tivesse muita intimidade. E o homem do dedo verde é meu pai. Meu pai, É, o que ele planta, nasce, cresce, frutifica, é um negócio de louco. Ele é o homem do dedo verde. Eu sempre tive muito assim, né? Olhava, falava, ai, que bonitinho. uhum. Aí nessa coisa de estar em casa, né? Aí comecei a plantar. E aí tá dando certo, né? Então tenho lá meu pezinho de manjericão, que já está crescendo, né? Plantei rúcula, eu gosto de plantar mais essas ervas, né? E Essa essas ervas, né? hortaliças, né? Aham. E plantei um girassol, porque eu sou apaixonada por girassóis. E aí o Hum. primeiro morreu, eu fui ver o que deu errado, né? Agora eu tô plantando o segundo, ele tá bonito, tá começando a crescer, vamos ver como é que fica. E eu também nunca fui uma exímia cozinheira, né? Eu cozinho É. o suficiente. Mas aí, né, eu falei, eu vou me aventurar. Eu fiz Ah, umas que legal. tortas aí, fiz uns doces. Então, fui tentando fazer algumas coisas assim para durante esse momento, né, dar uma espairecida. Mas o plantar foi um pouco mais intenso. Aí eu moro em apartamento, né? Já não tenho tanto espaço, mas comprei lá as treliças, né? E comecei, agora só falta colocar lá os cachepós e colocar as plantinhas em cima para poder dar sequência aí na plantação, né? Então, foi algo que eu comecei a fazer, gostei. Tô me divertindo aqui, né? Tá? Vamos ver. E é uma terapia, né? É uma terapia, porque e é legal porque aí você esbarra naquela coisa de você ver que a vida ela recomeça mesmo, né? Então você olha para aquilo, você bota ali uma sementinha pequenininha, né? Então, e de repente aquilo vai aparecendo e vai crescendo e vai mudando, né? E vai ganhando forma e cor e cheiro. Então eu acho que tudo isso faz você acreditar um pouquinho mais, né? Refletir, né? É um momento de É, reflexão, né? uma coisa que eu gosto muito também, que eu acho que as pessoas deveriam fazer mais, é olhar para o céu, principalmente à Hum, noite, né? Então legal. eu sou uma astrônoma enrustida. Ah, E aí é? eu baixei lá no meu celular também um aplicativo, né, de carta celeste. Então, às vezes eu É. saio na varanda à noite, coloco, aponto lá o celular para o céu, ele vai me mostrando as constelações. E eu gosto. Eu acho que me dá também essa sensação de como somos pequenos, né, perante esse universo. E Como aí você fica somos com aquela, pequenos. e aí É você isso fica com mesmo. aquilo, somos muito, né? Somos nada. Muito pequeno. Somos poeira cósmica, né? Poeira do É espaço. verdade. E E aí é quando tanta gente, né? é, Prepotente, arrogante, né? isso. E aí você olha assim, né? Aquilo vai me distraindo porque eu fico pensando nessa imensidão.
e fico pensando sei lá, que algum lugar, em algum momento, isso tudo vai ter que dar certo, né? Que não tem como. Alguma coisa tem que mudar, tem que melhorar, né? Tem que É, voltar. eu E acho. esse negócio do novo normal aí me assusta, né? Toda vez que eu escuto isso, novo normal. Eu falo, gente, eu não quero um novo normal, eu quero normal, Eu né? quero Eu velho, quero, né? eu quero o velho normal, abraçar, estar perto, não ter máscara, né? É. Nossa, gente, esse negócio do novo normal, dá até medo disso aí, né? Mas, Infelizmente, Josafá, assim, eu tenho visto alguns infectologistas, né, e alguns hum, microbiologistas, e a gente ainda vai levar um tempinho é para voltar, verdade. assim, ao nosso normal, né? Mas a gente não pode desistir, nem desanimar, e nem parar no meio do caminho, e nem deixar de se cuidar, né? Acho que isso que é o mais Uhum, importante, para é não, verdade. né? Jana, a respeito do fake news, né? Notícia falsa, né? Eu sempre comentei aqui nesse canal aqui que esse negócio de fake news, ele é muito, como posso falar, subjetivo. Não sei se é essa a palavra certa. Porque muitas pessoas, quando ela recebe uma notícia falsa, ela passa a notícia falsa sabendo que é falsa, né? Tem pessoas que aquela notícia falsa, querendo ou não, fala com ele, fala por ele, né? Então, existem aquelas pessoas que passam a notícia falsa sem saber, né, inconscientemente, né, por falta de sabedoria, por não pesquisar, mas existem aqueles que, quando vê uma notícia falsa, essa notícia falsa fala fala por ele, e ele acaba passando para ver a coisa acontecer mesmo, né? Agora, diante desse aumento exponencial, né, que a gente tem até nos poderes, né, a notícia falsa, os próprios poderes têm é, permitido que isso venha se desenvolver mais ainda no nosso país. Como se faz para manter informado sobre essa pandemia, que já é um assunto muito grave, muito difícil de se ouvir, e ainda mais com essas fake news? Olha, eu acho que a gente precisa buscar sempre a fonte, né? Então, de onde veio essa notícia? E aí eu acho que a gente esbarra realmente em dois tipos de pessoas. A gente tem as pessoas que são desinformadas e as que são ignorantes. Uma pessoa ignorante, ela ignora. Ela tem o conhecimento, mas ela ignora. Ela prefere acreditar naquilo que é bom para ela, né? E a gente tem a pessoa desinformada, que ela precisa de repente de uma orientação. E ela, com a orientação, ela acaba fazendo as coisas acontecerem de uma forma diferente. E aí eu acho que a gente precisa sempre buscar fontes. Vou dar até um exemplo, né? Esses dias no Instagram, estava lá vendo uma postagem e aí vi uma postagem que dizia que no site da Anvisa estavam lá as reações adversas das vacinas. Então, o que que eu fiz? Eu tinha duas opções. Ou eu passava isso adiante, sem saber nada, ou eu ia lá no site da Anvisa. Fui no site da Anvisa, procurei lá reações adversas. Nada. Então, a gente precisa buscar a fonte, né? Quando a gente fala em números de mortos, em reações de vacina, tudo isso está em sites do Ministério da Saúde, Anvisa. Se eu vejo um vídeo e ele está me falando alguma coisa, eu preciso saber de onde vem esse vídeo, né? Qual é a fonte? Quando você tem um material sério, ele vai trazer junto a fonte, a referência, o artigo científico, a publicação científica, né? Quando você não vê nada disso, desconfia que alguma coisa Desconfia, está né? errada, né? O que esses dias eu vi também que eu achei um absurdo? E eu fui verificar. Ah, tá. Também era uma informação falando que todas as pessoas tinham morrido, olha, todas as Nossa, pessoas tinham morrido depois de tomar até a segunda dose da vacina da Coronavac. meu E Deus do na céu. sequência,
vinha uma reportagem falando sobre o secretário da Saúde de Linz. Eu fui procurar, e realmente, o secretário de saúde, o secretário, uma pessoa, tá? Meu Uma Deus. pessoa. Ele tinha tomado, mas na própria reportagem já falava que pode ser que ele não tivesse tido tempo, porque você precisa tomar a primeira, a segunda, esperar um É. prazo aí de um 15 mês, dias, né? Um 28 mês. dias, até um Uhum. mês, É um para mês. você ter uma resposta imune. E mesmo assim, a gente não pode esquecer que quando essa vacina foi aprovada, eles já deixaram muito claro, era 50% de chances de pegar, 50% de não pegar. Quem pega não desenvolve sintomas graves e não fica internado. Mas para isso, você precisa ter um tempo de resposta imune. Você não pode simplesmente pegou, tomou a vacina e saiu por aí. E Aguinaldo tudo isso, Timóteo também, né? então, e tudo isso vinha explicado na reportagem. Mas o que vinha antes da reportagem era isso. Todos morreram. Gente, todos quem? Tudo bem, eu sinto muito por essa única pessoa, mas foi uma pessoa que morreu, não foram todos, né? Então a Meu gente Deus. precisa buscar. Viu a notícia? Eu acho que tem que buscar informações, tem que ver lá se está certo. Esses dias também, qual foi a outra que eu fui verificar? Ah, que falaram que estava sendo construído um parque industrial de produção de vacinas com 11 fábricas. Mentira, não tá. Eu fui pesquisar, o próprio jornal Estado de Minas entrevistou o pessoal lá da Fiocruz, né, da Biomanguinhos. Não tem nada sendo construído. O que a gente tem é o que está aí, né? Então, acho que nesse tempo de qualquer informação, a gente precisa buscar fontes confiáveis. Então, eu preciso saber, isso tem um artigo científico? Ah, eu assisti um vídeo do infectologista. Lá embaixo, ele tem que me dar o artigo científico, ele tem que me dar de onde ele tirou as informações. Não é o achismo, né? Ah, eu acho. Quando alguém começa com eu acho, aí já fica complicado, né? Então, eu acho que isso que a gente tem que fazer. E é o que eu oriento muito sempre meus alunos, né? Buscar sempre fontes, A fonte. a fonte, né? Eu quero saber de onde veio essa informação. Foi engraçado até uma vez que numa outra escola eles vieram me falar de... Ai, como é que chamava? O tal do tubarão? Megalodonte. Ah, Tal do megalodonte, que é. o megalodonte existia e que não sei o que lá. E eu falei, mas onde você viu isso? Ah, professor, eu vi isso no documentário do Discovery. Falei, bom, então tá, né? Então É. vou procurar. Aí fui lá, procurei realmente. Tinha um documentário que falava sobre o ataque de um tubarão que é grande, mas em um momento nenhum eles afirmavam isso. Né? Em Uhum. momento nenhum eles chegavam e falavam, não, realmente foi, o megalodonte está extinto, não existe mais, né? Então, tudo você tem que buscar a fonte e prestar muita atenção, né? Porque senão você se confunde mesmo, não tem jeito. É. E pior de tudo, né, que no momento de pandemia, né, Pro? Momento de pandemia que a pessoa Exatamente. tem divulgado notícias falsas aí, sobre a doença, né? Sobre a doença. É, Tem pessoas aí que decidiram não tomar a vacina através de notícia falsa, né? Eu tenho até uma exatamente. colega minha que eu já chamo ela amiga falsa, né? Fala, por quê? Por que você me chama de amiga falsa? Porque, nossa, nunca vi uma pessoa para mandar tanta mensagem falsa. Eu Essa falo, foi ótima. eu falo, Amiga, pô, cara, você só manda coisa falsa. Não, eu achei interessante. Eu falei, nem tudo que é interessante que se manda. é, Nossa, de 10 que ela manda pra mim, 9 é falso. Eu falei, pô, você é uma amiga falsa, cara. então, o ruim é justamente aí que vem o lado ruim das pessoas, de pessoas que se É, aproveitam desse momento de fragilidade para deixar isso ainda mais, né, para deixar as pessoas ainda mais assustadas e com mais uhum, medo. Então, a sabedoria, né, o conhecimento, ele liberta, né? Então, quando você conhece alguma coisa, é muito melhor, né, do que você ficar presa ali naquilo que. Então você tem que buscar. E assim, hoje em dia, gente, imagina, eles têm o mundo nas mãos, né? Dentro dessa caixinha que é o celular. Na minha época, se eu quisesse saber de um vírus, eu tinha que ir lá na biblioteca, pesquisar 1 zilhão de livros, a Barça, né? Tem a tá Barça. tendo aula, né? Você tá dando aula, o cara tá pesquisando o que você tá falando, né? É, então. Quer dizer, Mas tem. resumindo,
Não dá para encher linguiça hoje na sala de aula. Encher Não, linguiça não. você vai quebrar a cara, porque o cara está lá pesquisando o que você está falando. É logicamente É, que nós, como professores, nós temos que direcionar até mesmo a pesquisa, né? Nem é tudo que se pesquisa que é a verdade, né? Mas nossos alunos estão antenados, então existe esse cuidado aí também. ah, com certeza. Ô, Pro, foi um prazer conversar Ah, com eu que agradeço. você. Foi uma fala muito boa, muito gostosa, né, a nossa fala. Né? Você viu como é fácil? É bem descontraído, né? Eu confesso que eu tô meio vermelha aqui, que não dá para ver, mas eu tô meio ruborizada. Mas Mas foi o máximo, gostei muito, viu? eu também, Josafá, eu agradeço o convite. Quiser fazer outros, agora pode fazer, que agora eu já tô. Mas mas não, bacana, eu acho importante esse seu trabalho de divulgação, acho importante mesmo, porque acho que conversando a gente se ajuda, né? E nesse É momento de verdade. pandemia, eu tô vendo aqui um comentário bem pequenininho da Cris, né? Que ela tá falando que tá acontecendo é muito assustador e que realmente o que Uhum, parecia distante hoje está mais próximo. E eu acho que conversar ajuda muito, é né? Porque verdade. tá todo mundo, não tá todo mundo no mesmo barco, mas tá todo mundo na É, mesma tempestade, é a mesma né? tempestade. O E mesmo barco é, não, na, mas a mesma não, tempestade. mesmo Legal, hein, barco essa não. fala Alguns sua estão, aí. É na verdade verdade. eu vi num meme no Facebook É, e realmente assim, alguns estão nos iates e a gente está no barquinho a remo no ali, barquinho a remo. segurando, E eu acho, É. eu vi uma frase de um menino, eu acho que ele deve morar em alguma comunidade, que é nesse momento ainda que a gente precisa realmente ser resistência, né? Porque, infelizmente, quem está morrendo são os mais pobres, Pobres e negros. né? Pobres e negros, Preto. exatamente. É. Né? Então, a gente precisa ter consciência, continuar em casa, mantendo o distanciamento, usando máscara, né, higienizando as mãos, porque isso é resistência. Né? É. A gente precisa, nós que somos o lado mais fraco da corda, a gente tem que sobreviver. Tem que A gente tem que sobreviver. chegar no final disso tudo, É uma luta entendeu? constante, né? Exatamente, para mostrar que a gente continua aqui, porque não é de interesse dos mais poderosos, infelizmente, que a gente permaneça vivo. Então, se fosse, outras medidas estariam sendo tomadas, É que não verdade. estão, né? Uhum. Se fosse, nós não estaríamos negociando vacina, nós estaríamos comprando, Já né? Já comprando. aplicando, já Já estaria tudo aplicando, na pronto. verdade. É. Porque Então, a gente o precisa. sistema de saúde do Brasil é excelente na questão de vacinar. Excelente. A Né, o que gente já eles falam. deveríamos ter pelo menos a É, metade do país já vacinado, para você ter ideia. a capilaridade, né, que eles falam do SUS, de Uhum. aplicar essa vacina, ela é maravilhosa. Então, a gente precisa de vacina, mas não é só a vacina. Né? A gente precisa permanecer distante ainda, a gente precisa obedecer às normas de saúde, né, as normas da OMS, da Organização Mundial de Saúde, para que a gente possa chegar ao final disso tudo. A gente tem que resistir, entendeu? E não é aceitar o discurso de que vai morrer alguns. Não, não é. Eu não quero morrer com um tubo enfiado na garganta no hospital sem Uhum. poder, né? E também não quero que as pessoas que Sem eu nem amo receber morram. visita, né? Exatamente. Sem eu poder segurar a mão das pessoas que eu amo. Eu não quero isso. Também Entendeu? Eu não. quero uma morte digna. Eu vivi dignamente, as pessoas viveram. Acho que a gente tem uma morte digna. Então a gente precisa resistir e seguir firmes nisso, entendeu? Para que a gente não tenha esse final tão triste que algumas pessoas. Eu, graças a Deus, eu não perdi ninguém, sabe? Assim, próximo, né? Eu conheço assim Uhum. a avó de alguém, o pai de alguém, mas dentro da minha família, graças a Deus, eu não passei por isso, mas Que bom, graças a Deus. eu vejo o pessoal e realmente assusta, porque é cada vez mais próximo, que nem a Cris falou. Antes era, lá longe, e agora é aqui, do nosso lado. Então a gente precisa se manter, a gente precisa ser forte e continuar mantendo ali a nossa resistência. Janaína, abraço, beijão, vamos estar junto aí, firme e Obrigada, forte aí. E a semana ok. que vem tem mais. Muito obrigado aí, tá bom? Imagina, eu que agradeço. Um beijo para todo mundo. Fiquem bem, fiquem em casa e fiquem se cuidando. Abraço Tchau, para tchau. todos que estiveram conosco aí, aqueles que vão
assistir posteriormente. Tchau, Isso tchau, mesmo. Jana. Tchau, tchau. Obrigada.